Olá, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal com a segunda parte do vídeo sobre artrologia. Nesse vídeo, trataremos sobre as articulações por continuidade. Lembrando, as articulações por continuidade são aquelas articulações que têm tecido conjuntivo, fazendo a interposição entre os ossos, muito claramente visíveis entre os ossos do crânio, tem como característica pouca mobilidade, em alguns casos nula, dependendo da faixa etária do indivíduo, e que o tecido de interposição nessas articulações é tecido fibroso, tecido cartilaginoso ou ambos formando um tecido fibrocartilaginoso. Então, a articulação fibrosa, né? Ela é o tecido de união fibroso presente entre os ossos, deixando com que a movimentação seja praticamente nula, ok? Na maioria dos casos, essas articulações são temporárias. Por quê? Porque com o avançar da idade, com o crescimento e a finalização do processo de crescimento do animal, essa articulação ela vai ser ossificada, ou seja, calcificada, resultando numa sinostose. Tá? E quais são os três tipos de articulações fibrosas? Os três tipos de articulações fibrosas são a sutura, a sindesmose e a gonfose. Um parênteses aqui para a gonfose. Em alguns momentos, alguns autores não a reconhecem como uma articulação. Mas vamos falar disso mais para frente. As suturas possuem várias formas e nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas. A primeira, e a que a gente vê em maior quantidade na parte superficial do crânio, é a sutura serrata ou serrátil. Tá? Ela se caracteriza por ter tecido fibroso, como todas as que nós vamos falar aqui, entre os ossos e esse aspecto de dentes de serra unindo as partes. E aqui a gente tem dois esquemas. Ela é muito visível na sutura interfrontal, ou seja, na junção dos ossos frontais, e na sutura interparietal. Um outro tipo de sutura que nós temos é a escamosa. Por que ela é uma sutura escamosa? Porque ela se sobrepõe um osso ao outro, como as escamas de um peixe, ok? Então veja que ela tem esse formato de bisel. Aqui a gente traz o exemplo do processo mastoide, do osso temporal, com o ângulo mastoide do parietal, mas ela é muito nítida na peça quando a gente apresentar para vocês na prática, tá? Mas essa entre o temporal e o parietal é a mais clássica da presença dessa sobreposição em bisel. Um terceiro tipo de sutura é a sutura folheada. A sutura folheada, ela se assemelha em partes à sutura serrata, mas imagine que o dente seja extremamente longo, mais semelhante a uma folha do que a um dente de serra. E para que isso? Para aumentar a estabilidade dos ossos, certo? É muito comum observar essa sutura folheada entre o osso nasal e o osso frontal em suídeos. Por que eles precisam dessa estabilidade maior? Por causa do hábito de chafurdar o solo com a narina. Quando eles cavam o solo com a narina, eles precisam dessa articulação mais resistente, ok? Além dessas, nós ainda temos as suturas planas, que o exemplo clássico é entre os ossos nasais do antímero direito e do antímero esquerdo, ou seja, são duas faces planas, lisas, que se apoiam e têm tecido fibroso entre elas. E ainda, concluindo as suturas, nós temos a esquindilese, que nada mais é do que a articulação em V. Você tem um osso em forma de calha em V e o outro em forma de cunha que se apoiam um sobre o outro. O exemplo mais clássico é entre o osso vomer e a crista que está presente no corpo do osso esfenoide. Essa
Essa articulação é denominada esquindilese. Tá? Depois nós temos as sindesmoses. As sindesmoses, a gente já viu onde elas ficam quando estudou em osteologia. A gente viu muito o espaço interósseo. No espaço interósseo, na verdade, ele é revestido por tecido fibroso ou fibroelástico, né? E ali ele dá sustentação em dois ossos paralelos, tá? Ele preenche tanto o espaço como gera uma sustentação lateral a esse espaço. Com o tempo, vai se calcificar e dá origem a uma sinostose. Isso é uma sindesmose, ok? É tecido fibroso ou fibroelástico interposto entre os ossos. Lembrando, na sua maioria das vezes, temporário, porque vai se calcificar, se ossificar ao longo da idade. Também vamos encontrar isso entre os processos espinhosos das vértebras. Por último, dentro das articulações fibrosas, temos a gonfose, tá? E aí vem uma questão: o dente não faz parte do esqueleto, o dente não é osso. Por isso que alguns autores não consideram a gonfose como uma articulação. Pelo fato de não ser osso, tudo bem, mas todas as demais características de uma sutura fibrosa estão presentes. Então você pode observar que o dente tem tecido fibroso entre ele e o osso dos alvéolos dentários. E para que esse tecido está ali? No processo da mordida e da mastigação, esse dente sofre uma pressão. Se a gente não tivesse esse tecido funcionando como um sistema de amortecimento, permitindo uma sutil mobilidade ao dente, cada vez que você mordesse, seu dente fraturaria o seu osso. Tá? Então, aqui a gente encerra as articulações fibrosas, que são suturas, sindesmoses e gonfose. Passando para as articulações cartilaginosas, as anfiartroses, nós temos dois tipos: a sincondrose e a sínfise. A sincondrose é uma articulação muito semelhante à sindesmose, se diferenciando pelo tipo de tecido presente. Ou seja, na sindesmose eu tenho tecido fibroso ou fibroelástico, enquanto na sincondrose, como o próprio nome já diz, eu tenho condrócitos e condroblastos, ou seja, eu tenho cartilagem, certo? Fazendo a interposição entre os ossos. Um exemplo clássico dela é o disco epifisário, que ele faz o crescimento do osso em comprimento. Como a sindesmose, a sincondrose também é temporária. Quando o indivíduo chega ao seu crescimento máximo na idade adulta, esse disco se calcifica. O mesmo acontece nas nossas sindesmoses. Então, a sincondrose, ela é uma articulação temporária na interposição entre os ossos ou no próprio osso, unindo epífise e diáfise. E a outra articulação cartilaginosa, que nós temos para fechar o grupo das articulações por continuidade, é a articulação denominada sínfise. E a sínfise ela está presente entre os ossos pubis e isquios. Mas não é entre o pubis e o isquio, é entre o pubis e o isquio do antímero direito com o pubis e o isquio do antímero esquerdo. E ali você tem a sínfise. Ela é formada por tecido fibrocartilaginoso ou por cartilagem fibrosa. É um termo que vai variar de acordo com os autores e que está relacionado à mobilidade do osso coxal entre os antímeros. Nos machos acontece uma calcificação, uma ossificação mais precoce, e nas fêmeas, em função de questões hormonais e de parto e do processo de parição, ela ocorre mais tardiamente essa calcificação. Ali nós temos duas sínfises, a sínfise púbica e a sínfise isquiática. As duas sínfises juntas formam a sínfise pélvica, ok?
Com isso, concluímos o assunto sobre as nossas articulações por continuidade. Pertencem a dois grupos, as fibrosas e as cartilaginosas. Espero que tenham gostado. Nos encontramos no próximo e último vídeo sobre articulações, onde trataremos sobre articulações sinoviais. Muito obrigado.